E aí, família, voltamos! Papo com as Maris está de volta em mais uma edição pra gente poder trocar uma ideia franca, sincera. Então, a gente lançou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e vieram algumas perguntas que é sobre mitigação e adaptação. As Maris aqui são as blogueirinhas climáticas do Decodifica. Maris, afinal, o que é adaptação e mitigação? Palavras da vez, da ordem climática ambiental. Todo ativista, se não sabe, tem que saber, vai saber agora. E para isso, eu fiz a linha intelectual, blogueirinha, e fui buscar uma referência do IPCC. Também faz parte ali, Instituto também de Pesquisas da questão climática, né, e principalmente meteorológica da ONU, porque ela justamente vai trazer sobre como que a adaptação climática, ela é uma medida que vai olhar tanto para o presente, mas também, e talvez até mais importante quando a gente está falando de favelas e periferias, para esse futuro, né, que é essa prevenção, é a gente conseguir antecipar, preparar os nossos territórios para que ele consiga não só dar conta, né, de um momento de emergência, de urgência, mas de fato se transformar a partir dessa realidade que está dada, que é das mudanças climáticas, né? Por sua vez, enquanto a adaptação está pensando nessa infraestrutura, a mitigação está pensando como que a gente limita, enquanto sociedade e mercado, e indústria, e economia, a emissão de gás de carbono, por exemplo, e quais as medidas que a gente faz para isso acontecer. Porque em 2023 foi o ano mais quente, aí 2024 é o ano mais quente, porque a tendência é que a cada ano que passe, a gente tenha anos cada vez mais quentes, se a gente não implementar medidas que contribuam para a redução de gases do efeito estufa. Tô pensando aqui que para edição não vai ter meme. Não vai. Só papo pesado. Só papo pesado. Quais são os maiores desafios da implementação das medidas de adaptação e mitigação? Muitos. Várias. Barreira política, barreira institucional, o lobby que tem que ser feito ali com as empresas, porque, veja bem, né? A gente está há anos numa matriz energética, traz essa novidade, é uma coisa que tem muita resistência, porque isso também está diretamente ligado a gente ter lucro. Se a gente está falando de infraestrutura, de investimento, de desenvolvimento. E a outra barreira, inclusive, é o dinheiro para fazer isso, desenvolvimento de tecnologias para que a gente avance nessa transição. Então, isso também é uma grande barreira que se coloca para a agenda de mitigação. Eu acho que uma das principais barreiras que a gente encontra quando a gente fala de adaptação climática é com relação à vontade política. Porque quando a gente está falando de adaptação climática, muitas vezes a gente está falando de uma coisa que não vai trazer lucro, necessariamente. É que a adaptação, ela tá muito ligada à reparação também, de certa forma. Total, né? A gente tá falando sobre vidas. E aí, então, é muito difícil quando a gente fala, tipo assim, pô, você vai ter que tirar dinheiro do teu bolso pra financiar essa bagaceira que foi você que criou. Veja bem, você não vai ter lucro mais nenhum disso. É isso, gente. Mas vamos falar rapidinho de iniciativas de coisas de sucesso. Coisas boas. Olhando para mitigação, exemplos de soluções ou coisas que podem dar certo. Primeiro, colocar o Brasil na mão das comunidades indígenas. Acabou. É a solução. Valeu. A gente pode e deve colocar áreas protegidas sob comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, pelo povo de terreiro. Tem vários estudos que mostram que as áreas que estão protegidas sobre comunidades indígenas têm contribuído aí para esse cenário da mitigação. Outra coisa que é fundamental, catadores, gente. Os catadores são peças fundamentais, pessoas importantíssimas na agenda da mitigação, contribuem bastante nesse contexto de geração de resíduos sólidos, de lixo, enfim, estimulam ali a economia circular. E o lixo tem uma contribuição gigantesca para a emissão também de gases para a atmosfera. Assim. Inclusive, Pará enfrenta esse grande problema. Belém, cidade da COP30, se eu não me engano, talvez o quarto item ali que mais contribui para a emissão de gases em Belém é a geração de resíduos sólidos. E na adaptação climática, a gente precisa pensar uma adaptação climática que tenha como centro, protagonismo, o conhecimento ancestral, tradicional, das favelas e periferias, né? A gente tem aqui, né, na cidade do Rio de Janeiro, um problema muito grande com relação às enchentes e inundações. Quem é o grupo que, quando a enchente desce, quando a inundação acaba, vai lá e tenta reorganizar toda a sua comunidade? Geralmente é quem mora ali naquele território. Então é a gente conseguir pensar formas em políticas públicas que vão dar conta do conhecimento de quem está ali. A gente precisa ter a ciência ao nosso lado, sim. A gente precisa ter recursos financeiros também e interesse político. Acho que essa é uma das formas mais importantes, no final das contas, tanto para mitigação
quanto para adaptação, o interesse político de fazer a coisa acontecer. Chama a gente.